Queridos amigos, meu abraço. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a justiça e a misericórdia divina. E para falarmos sobre esse tema, nós vamos voltar à época de Jesus, quando ele, junto com os apóstolos, estava percorrendo a Palestina a caminho de Jerusalém. E nessa caminhada ele curava as pessoas, ele transmitia a mensagem do reino de Deus, ele era provocado pelos fariseus, mas a todos ele atendia com aquela disponibilidade que ele veio executar a sua missão. Foi nesse período que, segundo o relato dos evangelistas, ele contou uma parábola que retratava o cotidiano da vivência do povo judeu e que recebeu o nome de parábola do filho pródigo. Então, ele contou a seguinte história, que um homem dono de propriedades, de terras, ele tinha 2 filhos. E os 2 trabalhavam com ele. Certa feita, o mais novo pediu ao pai que ele gostaria de tomar posse de parte da parte de sua herança, porque ele queria conhecer outros lugares, outras pessoas. E o pai dividiu a herança e deu a parte correspondente a esse filho. Alguns dias depois ele arrumou suas coisas e partiu. Ficou com o pai, o filho mais velho, cumprindo aquela rotina de trabalho diário que ele já vinha executando há muitos anos. Esse filho mais novo gastou todo o dinheiro em farras, em gozar a vida, em viajar. Quer dizer, ele desperdiçou toda a fortuna fazendo o que ele achou que seria importante para ele naquele momento. Mas chegou um certo tempo que o dinheiro acabou e veio uma onda de fome muito grande no país em que ele se encontrava. E aí ele foi pedindo emprego às pessoas e ele só conseguiu um de cuidador de porcos. E nesse emprego ele não tinha o direito de nem comer a comida que era oferecida aos porcos. Ele sofreu muito, ele chorou muito. Ele se lembrava da casa paterna, que lá os funcionários, os empregados, tinham direito a uma boa alimentação. E depois de muito tempo refletindo, sofrendo as maiores agruras, ele resolveu voltar à casa paterna. E quando ele já estava na estrada de acesso à propriedade, o pai o avistou e foi correndo abraçá-lo. Pediu aos seus empregados que trouxessem uma túnica limpa, que trouxessem calçados, pegou o anel da família e colocou em seu dedo e pediu que matassem o novilho mais gordo que existisse ali no momento, para que pudessem festejar a volta do filho que estava perdido e que agora voltou ao pai. E assim ocorreu. Enquanto isso, o filho mais velho estava trabalhando na lavoura. E quando ao final do dia ele retornou, ele ouviu aquele barulho e perguntou aos empregados o que é que está acontecendo. Aí eles informaram que o filho mais novo havia voltado, o seu irmão, e que o pai estava festejando a alegria de tê-lo em casa. O irmão mais velho ficou revoltado, não quis participar das festas
e ainda inquiriu ao pai o porquê dele estar fazendo isso, sendo que ele, como filho, nunca o havia abandonado e nunca o pai lhe dera sequer um cabrito para que ele pudesse festejar com os amigos. E o pai disse: o meu filho estava perdido e agora ele voltou. E você deveria receber o seu irmão com todo carinho para que ele se recupere. Então, com essa parábola, Jesus mostrou a existência de um pai, esse pai é Deus, e os filhos, que representam, em síntese, a humanidade. Ou seja, aquele que era o pródigo, que gastava, esbanjava, era perdulário, era imaturo, era infantil, era jovial, e o filho mais velho, aquele que era egoísta, aquele que ficou ali no lugar em que se encontrava. E aí nós vamos ver o que a doutrina espírita pode nos aclarar sobre esse senso de justiça e de misericórdia divinas. E no Livro dos Espíritos, na questão 874 e 875, os Espíritos respondem que a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. O respeito ao direito do outro é a base para viver em sociedade. E que o germe do sentimento de justiça já vem conosco desde a nossa criação por Deus. E que ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser amadurecido para chegar até o conceito e o exercício da justiça divina em sua plenitude. Mas nesse caminho, nós vamos misturando esse senso de justiça com outros sentimentos que ainda estamos arraigados no nosso processo evolutivo. Então, ora, o nosso senso de justiça é influenciado pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, pelo sentido de burlar a lei, e ele vai se misturando, e com isso nós vamos aprendendo e amadurecendo. E aí nós vamos aprendendo que a justiça deve ser feita. Ela consta em nossas leis, em nossa Constituição, que todos são iguais perante a lei e com direito à defesa. Só que, como nós vimos, essa justiça ainda é influenciada por vários fatores das imperfeições humanas, né? Então, muita gente diz: o que você quer? Que eu defenda a favor ou contra? E arruma argumentos para que isso possa ocorrer. Então, nós vemos que esse senso de justiça divina está muito longe ainda de nós entendermos e praticarmos. Mas nós temos que começar a exercitar. Por isso que Jesus deixou essa parábola como uma historieta para que nós possamos refletir sobre a posição deste pai e dos dois filhos. Se nós pensarmos no filho pródigo, aquele que esbanjou sua fortuna, nós vamos ver que ele não era mau. Ele era simplesmente irresponsável, ele era aventureiro, ele queria conhecer novos lugares, novas pessoas e acabou se deixando levar pelas facilidades que o dinheiro lhe proporcionava. Mas, quando chegou o momento da dor e do sofrimento, ele também o vivenciou em toda a sua intensidade, porque ele sentia o quanto ele havia desperdiçado de dinheiro, de tempo, da confiança do pai,
e o tanto que ele agora estava colhendo os sofrimentos que ele estava passando diante da penúria que a vida lhe oferecia. Então, Deus nos dá a cada um de nós condições de vida na sua propriedade, que é a terra onde nós moramos, que fica dentro de um universo, tudo criado por Deus. Para o quê? Para que nós, mediante as múltiplas encarnações, as milhares de reencarnações que nós já tivemos, que nós possamos respeitar esse patrimônio, colaborar com a justiça divina, conservar esse patrimônio e melhorá-lo de acordo com as nossas condições. Mas nós, muitas vezes, como filho pródigo, nós desperdiçamos essas oportunidades. Levianamente, muitas vezes não por maldade, mas por ignorância, nós deixamos de executar o compromisso que assumimos nas reencarnações e aqui nos encontramos mais uma vez com essa oportunidade que Deus nos oferece de estarmos aqui na matéria para colaborarmos com a sua criação, porque Ele nos considera como co-criadores. Agora, devido à nossa ignorância de espíritos ainda, nós erramos. Então é como se nós fôssemos uma pessoa analfabeta. Não sabe ler, não sabe escrever, não sabe contar, não sabe fazer as operações matemáticas. Então o que acontece? Ela vê o mundo de uma forma muito limitada e depende das outras pessoas para que possam ler para ela, para que possam orientá-la, para que possam fazer as contas. Então ela fica limitada e à mercê da influência de outras pessoas. Quando essa pessoa aprende a ler e escrever, um mundo novo se descortina à sua frente. Então ela passa a ter mais independência, ela passa a ter mais poder sobre as suas decisões, ela passa a exercer melhor o seu livre-arbítrio e a sua responsabilidade, que são os dois fatores que influenciam em nossa vida espiritual. A liberdade de agirmos e as consequências dos atos que praticamos. Então, só o conhecimento nos proporciona a condição exata de agirmos com responsabilidade e colhermos os resultados também com responsabilidade. Esse espírito era imaturo. Já o filho mais velho, ele é muito esquecido, mas o filho mais velho era extremamente egoísta. E por medo, por insegurança, por egoísmo, por usura, ele não quis sair das terras do pai, porque ali ele tinha a segurança da comida, da casa, do trabalho e ainda por cima de uma herança que no futuro seria dele. Então ali ele agiu como aquele que na parábola dos talentos recebeu a moeda e a enterrou com medo de que a perdesse. E quando o dono da moeda voltou e perguntou o que é que cada um tinha feito, só aquele que não tinha multiplicado aquela moeda por medo. Então esse filho mais velho, ele foi extremamente egoísta. E foi extremamente egoísta na hora em que o irmão voltou, não querendo nem abraçá-lo. E por que a gente não presta muito atenção
nesse personagem? Porque nós ainda estamos muito próximos ao egoísmo e ao orgulho, que são as duas chagas que ainda nós precisamos vencer para adquirirmos a perfeição. Então a atitude do irmão, para nós, ele tem razão, nós até defendemos, ele tinha que agir assim, o outro foi leviano e irresponsável. Mas, aos olhos de Deus, as coisas não se processam dessa forma. Porque Deus está isento de imperfeições. Deus é. Então ele olha as duas criaturas. Um foi leviano, infantil, mas arrependeu-se, pediu perdão, voltou à casa paterna e se sujeitou a trabalhar nas condições que o pai quisesse. E o pai falou, não, você é meu filho, você vai assumir todos os direitos que você tem. É assim quando nós agimos irresponsavelmente, enquanto encarnados. Quando morremos ou desencarnamos, nós voltamos à pátria espiritual. E lá, nós vamos receber as consequências dos nossos atos. Podemos receber enquanto encarnados, mas se não ocorrer, vamos receber quando desencarnados. Mas o Pai nos acolhe e nos dá a chance do arrependimento. E também nos dá a chance dos amigos espirituais que acompanham a nossa encarnação, que velam por nós, que gostam da gente, nos assessorem nesse acolhimento e nos ajudam a retomar o trabalho na casa divina, ou no plano espiritual, ou numa nova oportunidade de reencarnação. A mesma coisa vai acontecer também com o filho mais velho, o egoísta. Ele também vai ter que aprender a deixar de ser egoísta, que também somos nós, encarnados ou desencarnados, muito apegados ao egoísmo e ao orgulho, querendo tudo para nós, querendo ser o primeiro, querendo ser o melhor, querendo ter as maiores vantagens, querendo desrespeitar o direito do outro. Isso tudo envolve o orgulho e o egoísmo. E como nós vimos no Livro dos Espíritos, a justiça divina é o respeito que nós temos que ter ao direito de cada um e também sermos respeitados em nossos direitos. Agora, direito envolve dever. Então não adianta nós pegarmos essa definição de justiça divina e falarmos, eu quero os meus direitos. Nós temos que também cumprir com os nossos deveres, para que nossos direitos possam ser respeitados. Então, quando nós olhamos que a justiça divina se manifesta em oportunidades, em reencarnações sucessivas, para que nós trabalhemos aquilo que ainda está imaturo ou está muito apegado ao orgulho e egoísmo, para que nós possamos trabalhar o nosso sentimento, a nossa razão e juntos nós irmos abrindo as prisões da nossa ignorância espiritual. Então, quando nós falamos em justiça divina e misericórdia divina, nós não podemos dissociá-la. Justiça está muito ligada à misericórdia, como nós vimos na conduta desse pai, e misericórdia também ligado muito à justiça. Sem justiça não pode ter misericórdia, e sem misericórdia não pode haver justiça. Meu abraço e agradecimento por vocês nos acompanharem até agora. Muito obrigada.